Fazer ressoar Ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar Ressoar a palavra. O programa Fazer Ressoar com o Padre Renê de Oliveira, falando agora não só da festa de São Sebastião, mas também do ano de 2024, né? A paróquia São Sebastião está num contexto, né, de transformação. E, padre, como é que foi esse ano de 2024? Como que o senhor avalia assim, os trabalhos dessa paróquia, né? Que é uma paróquia dinâmica, né? Olá, Wagner. Olá, povo santo de Deus. Como de costume, não é? Foi um ano de muito trabalho, mas, por outro lado, de muita graça de Deus e também de muito empenho, de muito envolvimento e compromisso das diversas forças pastorais, missionárias de nossa paróquia de São Sebastião. Não faltaram apoio de todos os nossos padres, é claro, mas também, principalmente, né, dos leigos e leigas, das pastorais, dos movimentos, das comunidades eclesiais de base e também de boa parte da sociedade civil de nossa cidade de Barra Mansa, né? Eu dividiria minha fala em dois eixos, vamos dizer assim, a parte mais estrutural, mais administrativa, não é, com a parte religiosa, né, a parte missionária, que é a nossa atividade fim, né? Mas para isso acontecer, é preciso, vamos dizer assim, a parte material, né? Eu tenho a agradecer muito à comunidade paroquial, à comunidade de Barra Mansa, que acreditou no trabalho da paróquia de São Sebastião, né? Nesse sentido, eu assim, elencaria duas grandes frentes que nós conseguimos vencer, né? A nossa igreja matriz, há muito tempo, vinha sofrendo com um problema de sonorização, né? Sim. Graças a Deus, com apoio e empenho de muitas pessoas queridas e que amam a nossa igreja matriz, se identificam muito com São Sebastião, nós conseguimos implementar um sistema de som de qualidade e que pudesse atender às necessidades do próprio prédio, que é um prédio quase que bicentenário, né? E também dos nossos fiéis. É um sistema de som moderno e que muito contribui para que a mensagem da palavra de Deus, as orações e preces, chegam assim de forma límpida e cristalina nos ouvidos e nos corações dos fiéis. Foi um sistema de som razoavelmente com valor alto, né? Então envolveu muito trabalho, né? E assim o envolvimento de muitas pessoas. Fica aqui o nosso agradecimento. E também, aí mais em nível paroquial, nós conseguimos também atender uma outra demanda da nossa paróquia, que foi da nossa igreja matriz em particular, que foi a construção desses novos banheiros, né? Muito bom, os banheiros, né? E que visam atender melhor as necessidades, né, dos diversos grupos que frequentam a igreja matriz. O próprio grupo da própria igreja matriz, da paróquia como um todo, do vicariato, algumas reuniões da diocese que aí acontecem, e também muitas pessoas que passam por aqui, né, precisam usar um toalete, senhoras e senhores, e a nossa cidade não dispõe de um equipamento público aberto para todos nesse sentido, né? Claro que o banheiro não está aberto para todos assim aleatoriamente, né? Mas assim os idosos, as senhoras, né, que precisam, nós sempre disponibilizamos, né? E também a nossa igreja matriz, inclusive, ela acolhe muitos grupos sociais, né, da sociedade civil, né, que fazem reunião nas suas dependências, né? Também do ponto de vista mais assim, estrutural, eu elencaria a comunidade de Nossa Senhora Aparecida da Boa Sorte, que assim nos deu um grande susto com aquela movimentação do telhado, né? A comunidade ficou muito abalada, nós também ficamos muito abalados, nos colocamos à disposição, mas a graça de Deus acontece de fato no meio do nosso povo, sabe? A comunidade se organizou, né? A comunidade trabalhou, desde as crianças até os senhores e senhoras mais idosos, fizeram um grande mutirão e, assim, conseguiram eles mesmos, né,
com a graça de Deus, as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, fazer as manutenções, os reparos e as intervenções necessárias para que o problema fosse sanado, o problema do Do telhado, né? telhado, né? Que houve uma movimentação e ainda sob ameaça de um desabamento, né? A igreja ficou interditada por mais de 6 meses, né? E eles próprios, assim, deram encaminhamento e resolveram o problema, né? Do ponto de vista missionário e da ação pastoral, em fevereiro nós fechamos nosso plano de metas, foi o fruto de nossa Assembleia Pastoral, né? Tivemos como meta formação de novas lideranças, uma atenção especial para os pobres, para os jovens, né? Também fomentar novas lideranças, não é? O nosso pessoal que está aí já é um pessoal, assim, eu digo, a grande maioria das pessoas que estão à frente das comunidades eclesiais de base e das pastorais são pessoas que já vêm de uma longa data de trabalho missionário. Contamos com essas pessoas, é claro, mas precisamos de sangue novo, né, para dar continuidade daqui a uns anos de toda essa ação pastoral bonita de nossa igreja, né? As nossas assembleias estão lotadas, em todas as comunidades, né, com raríssimas exceções, eu digo exceções com relação a momentos, inclusive, mas as nossas comunidades, elas trabalham muito bem, né? No que toca assistência aos irmãos necessidades aos pobres, todas têm os seus trabalhos caritativos, e em todas as comunidades nós atendemos com pelo menos 2 missas mensais, né? Isso é uma graça muito grande, né? 2 missas, né? Assim, até mesmo nos períodos de férias dos padres, nós mantemos este ano, conseguimos manter este ano as comunidades abertas e funcionando com a Sagrada Eucaristia. Todas as comunidades cumprem fielmente com momentos de oração, né? E de pastoral, e de acolhida, enfim. Cumpriram também os seus padroeiros, né? Com Sim, tanta... todas elas O ano celebraram foi... assim, e com muito esmero, com muito capricho, né? E o bonito, muito bonito, né? Com pouquíssima intervenção dos padres. Eu digo isso, não é transferindo as nossas responsabilidades para os leigos, né? Mas é assim, É a força dos a ministérios força dos ministérios, não né? consagrados. E pessoas assim não ordenados, né? Não, E assim, pessoas muito maduras, sabe? Leigos e leigas muito maduros, né? Com muita responsabilidade, né? E com muita fé acima de tudo, né? Vários padres passaram por aqui neste ano, né? Os nossos irmãos do clero diocesano e até mesmo da própria congregação vieram para nos ajudar. Na Semana Santa conseguimos fazer um grande mutirão de confissões. O primeiro foi aqui na Igreja Matriz, 3 dias de confissão, com a participação de todo o clero da cidade de Barra Mansa. Depois, no próprio dia, na Sexta-feira Santa, e também em todos os setores de nossas paróquias, ou melhor, de nossa paróquia, naquelas comunidades mais centrais, fizemos mutirão de confissão durante a quaresma, vivemos com muita intensidade a campanha da fraternidade. Agora, por último, a notícia que eu tenho que foi muito bem celebrada, a novena de Natal nas casas, né? Sim, a novena foi... Um outro momento muito forte foi a formação para ministro da palavra que tivemos, quase 160 ou 170 ministros da palavra passaram por uma atualização ou ainda formação de novos ministros da palavra. Em outubro, nós recebemos as relíquias de Santo Arnaldo Jansen e São José Frei Nademetz, santos da congregação dos missionários do Verbo Divino, em preparação para os 150 anos de fundação da congregação, né? Durante quase 20 dias, tivemos padres da congregação, irmão da congregação, passando por nossas comunidades eclesiais de base, celebrando missas, visitando os doentes. O encerramento lá em Três Rios, né, na paróquia também, de São Sebastião, né? foi muito legal. Fomos até Três Rios, cidade vizinha aqui nossa, né? Para encerrarmos este ano, esta preparação do ano jubilar, junto
junto, dentro, melhor dizendo, dentro dessa programação de preparação do ano jubilado da Congregação do Verbo Divino, tivemos a bênção oficial da Capela Da de Santa capela. Arnaldo Jansi, com a presença de Dom Luiz Henrique, esteve conosco no dia 15 de outubro, salvo engano, né? ou 14 de outubro. Outro momento forte foi o estudo bíblico do mês de agosto, Sim, né? com a Muito forte com Maria com a Antônia. Maria Antônia, né? E ao lado disso, toda expressão de fé, né? E de acolhida e de caridade, né? E sempre assim, com o compromisso de pregar o Evangelho, né? Para que a palavra do Senhor chegue até o coração das pessoas, né? E a gente observa assim que a nossa sociedade ela está muito ansiosa, não é muito ansiosa, buscando respostas muito rápidas para as coisas, em muitos casos, muito medo, né? Muito medo. Isso leva as pessoas Insegurança, a né? insegurança também, a se armarem de diversas formas, e nós procuramos viver o Evangelho, né? E anunciar o Evangelho para dar esperança para as pessoas. Opa, meu irmão, calma lá, né? O pior que a situação possa estar, não é o fim, né? Alguém que olha por você, que é Deus de misericórdia, juntos podemos sonhar, buscar e construir dias melhores, né? Buscar a justiça, buscar o direito, buscar o consolo, né? Buscar a clemência de Deus, buscar esperança na eternidade, né? Então, com isso, a gente tem procurado cumprir com a nossa missão, né? Nós somos 4 padres na paróquia, né? Muito embora o padre Gregório ele está mais designado para o Colégio Verbo Divino, mas ele muito tem nos ajudado na paróquia, e com vocês, leigos e leigas, né? As forças pastorais. A Congregação do Verbo Divino é uma congregação educacional, né? Muito forte, né? Contribui muito com a cultura brasileira. Também né? é missão nossa, né? Cultura brasileira, né? Trabalhar na área da educação, né? Aqui no Brasil, a nossa província tem alguns colégios e 2 centros universitários, né? Mas no Japão, por exemplo, a congregação está muito envolvida com o ensino superior. Inclusive, na cidade de Nagoya tem uma grande universidade católica, né? Que é confiada pelo bispo local à congregação. Então, lá temos muitos padres liberados e muito bem formados para atuar nessa área do ensino Tanto que o superior, Papa até, né? Francisco, até nomeou um cardeal, né? Verbita, né? Nomeou, e também alguns bispos, né? O bispo de Tóquio, né? Agora é cardeal, né? E também o bispo, alguns bispos, né? O cardeal também, eu acho que da Eslováquia, não sei, Eslováquia, é lá no antigo leste europeu, né? Sim. Então, Essa depois de muitos anos, a congregação tem 2 cardeais aí para o serviço da igreja, né? Então, é isso aqui que importa, a Congregação do Verbo Divino. E assim, sempre buscando realizar a nossa missão em consonância e estreita comunhão com a igreja local, né? O que nós procuramos fazer sempre em profunda comunhão eclesial diocesana, né? E as dimensões da congregação, elas estão sempre em consonância com qualquer diocese, né? Se a gente for ali entender as dimensões da Verbita, uma coisa que é muito caro para nós, né? Padre Arnaldo Jansi, quando fundou a congregação, a grande preocupação dele foi com o apostolado laico, né? Então, o Padre Arnaldo Jansi criou, na época, uma revista missionária chamada Mensageiros do Sagrado Coração de Jesus, que foi uma devoção muito forte na segunda metade do século XIX, e com isso Padre Arnaldo ali editava artigos, orações, né? Incentivando o envolvimento dos leigos na missão, né? E também a oração pelas missões adigentes, né? Para fora, né? Padre Arnaldo também se preocupou muito com a formação de leigos, né? E com a pregação de retiros espirituais para leigos e leigas em nossas casas da Europa daquela época. Estamos falando de uma realidade
de Europa, né? E particularmente aqui na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, né? Nós procuramos dar muita ênfase, né, a, 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 a este aspecto, né, do Ministério Laico, até em consonância com a própria tradição da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, né? O E, Concílio Vaticano II, né, a abertura. inclusive, né, o próprio IDT, né, um Instituto Diocesano de Teologia, teve grande participação dos nossos confrades aqui presentes na época, né? O padre Dídio, o padre Benito, que faleceu Benito, há 2 semanas atrás, né? E tantos outros padres, inclusive eu também trabalhei no próprio IDT como professor, né? E durante muito tempo o IDT funcionou nas dependências do Colégio Verbo Divino. o Padre né? Nilton também Padre participou, Nilton, trabalhou lá no Então, IDT. tudo isso, a finalidade é promover o Evangelho, né? Sermos testemunhas Sim. do reino, né? E sempre em consonância com a igreja, e particularmente com a igreja local, né? Muito bom. O padre René de Oliveira é o pároco de São Sebastião, fazendo um balanço do ano de 2024, né? E se preparando, porque vem aí a campanha da fraternidade, né, padre? Mais Com um tarde, tema muito caro para a igreja e para o pontificado do Papa Francisco, que é o cuidado da casa comum, né? inclusive, nós temos em Barra Mansa, né? Eu acho que com exclusividade até a Pastoral da Ecologia A Integral, né? Pastoral da Ecologia Integral, Que ela teve uma missa, né? Que o senhor Ela começou aqui na presidiu paróquia lá. de São Sebastião, ela foi inclusive a Pastoral de Ecologia Integral. Nós iniciamos Na aqui base, no ano de 2022 como um legado do centenário da Diocese, né? E assim, em pouco tempo isso ganhou uma dimensão de cidade Barra Mansa, né? Exatamente. E hoje a pastoral não está mais organizada apenas em nível da paróquia de São Sebastião, né? Vamos dizer assim, é o boom das 4 paróquias da cidade, com leigos e leigas destas 4 paróquias que constantemente estão se reunindo para Estudando os documentos estudar os papais, documentos próprios, né? né? Sobre Sobre ecologia, ecologia. sobre meio ambiente, né? E assim, é um tema que urge, né? É um tema que está aí urgente, né? Nós temos um grande patrimônio ecológico na nossa região, que abastece não apenas a nossa cidade e a nossa região, mas até mesmo a cidade de São Paulo, né? Todo o Vale do Paraíba. Temos uma represa do funil, Pois né? né? Parte A energia elétrica. parte da zona da Mata Mineira até o norte do estado do Rio de Janeiro, que é o Rio Paraíba do Sul, né? E assim, quando falamos de Rio Paraíba do Sul, falamos desde a torneira, né, da pia de nossa cozinha, né, do ralo do nosso toalete, né, até a CSN, que consome grande quantidade de água, né? Falamos das montanhas, falamos do lixo, né? Falamos da escória da CSN, não é? Falamos da industrialização de toda essa região pujante do nosso país, que depende desse rio. Falamos da pouca Mata Atlântica que existe e que resiste a essa região. Tocamos no problema das queimadas, que neste ano de 2024 foi assim um problema grandíssimo, né? Foi terrível, né? Foi terrível. As pessoas assim com muita maldade no coração, eu acho, sabe? Não apenas por uma questão de ignorância, né? Que às vezes as pessoas erram sem a intenção de errar, né? Erram por falta de conhecimento, né? Mas nesse sentido, esses casos de queimadas que nós temos assistido Brasil afora é muito pela maldade do ser humano, né? Eu vi um comentário que inventaram até um dia do fogo, né? Então negação mesmo da temos coisa. que rezar muito por essas pessoas e agir de fato para corrigirmos, né? Porque isso afeta a todos, né? A todos, não só os de perto, mas os de longe também, né? Então esse tema da campanha da fraternidade vai nos ajudar muito, né? Oxalá nós consigamos aí ter mais cuidado com esse grande jardim que Deus nos deu e que está se tornando um lugar cada vez mais inóspito, né? Devido às ações errôneas que
nós, seres humanos, temos realizado no cotidiano, né? Tá certo, né? Então nós vamos agradecendo o Padre Renê, que fez essa belíssima exposição sobre um pouco como foi 2024, né? E com as perspectivas já da campanha da Fraternidade, que está às portas, que esse ano vai acontecer no mês de março, mas nós vamos voltar a falar com o Padre Renê aqui sobre isso, porque é um tema muito importante, né? Que as Estamos pessoas sempre à têm. disposição para melhor servir. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Até o próximo. Agradeço a todos vocês, irmão, irmã, que nos ajudaram, que nos auxiliaram e que fizeram a evangelização, a ação missionária acontecer nesse ano de 2024 na nossa paróquia de São Sebastião, né? E temos aí, deixo inclusive de público, né, o convite para que nós participemos de todas as ações locais de nossa paróquia, bem como em nível de nossa diocese e da igreja como um todo, referente ao ano do Jubileu Santo, proclamado pelo Papa Francisco, né? Peregrinos da Esperança, né? Tá certo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. Fazer ressoar. Ressoar.